Bom dia, alunos. Aqui é a professora Karina. Hoje nós de geografia, tá? Hoje nós iremos fazer mais uma conferência com o sexto ano e a nossa conferência de hoje será uma revisão, tá? Para a prova. Lembrando que na próxima semana começaremos as nossas avaliações, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão. Quais são os capítulos que vão cair na prova? Capítulos 11, 12 e 13, tá? Então, esses três capítulos serão abordados na nossa prova. Já estudamos sobre eles e hoje a gente vai pontuar algumas coisas que são importantes, que vale a gente relembrar, tá bom? Lá no portal já se encontra um resumo com todo o conteúdo aí desses capítulos que foram abordados. E também tem uma atividadezinha, tá? Então, 8 questões para vocês fazerem. Ao final dessa explicação, eu vou tentar fazer com vocês a atividade que tem lá no portal, tá? Então, eu vou começar com vocês, tá? E aí, eu começo falando um pouquinho para vocês. Vocês lembram o que é espaço geográfico? Alguém lembra? Alguém lembra o que é espaço geográfico? Sim ou não? Ó, vamos lá, gente. Quem lembra? Não, não lembram? Lembra? Então, o que vocês lembram, mais ou menos? Alguém saberia me explicar o que é um espaço geográfico? Alguém saberia me dizer? Então fala, quem lembra, fala aí um pouquinho. Fala comigo, gente, por favor. Vamos lá. Hum? Não ri não, gente, é sério. Vamos lá, gente. Olha só, se eu falo para vocês assim, se eu falo para vocês assim, Professor, espaço geográfico é qualquer região ou fração de espaço do planeta. Pode ser dividido essencialmente em três subespaços: geosfera, a combinação de litosfera com a hidrosfera, e a atmosfera, construir uma subespaço geográfico denominado biosfera. sim, beleza. Então, gente, o que acontece? O espaço geográfico, resumindo aí o que o nosso colega falou, o espaço geográfico acaba sendo é, o resultado, né, de qualquer fração, como vocês mencionaram, tá? E aí, o que a gente pode dizer? Que o espaço geográfico ele acaba sendo um resultado de uma interação, né, de uma sociedade. O que acaba acontecendo? Quando existe essa interação, né, essa divisão aí, entre a prática humana e o espaço, a gente chama isso de espaço geográfico. Por exemplo, o espaço geográfico ele vai ser uma dimensão, né, da nossa sociedade. Por exemplo, aí próximo à casa de vocês, tem alguma coisa que vocês mercado, farmácia, Padaria. padaria? Então, foi construído uma padaria por quê? Para atender a necessidade dos moradores, né? Então, o espaço geográfico nada mais é do que um resumo aí de tudo que o nosso colega falou, do que a Milena escreveu também. Ele acaba sendo uma técnica, né, que ele vai abranger toda a sociedade, ou seja, é uma prática que engloba todos os elementos da sociedade, tá? Sejam elas de acordo com a necessidade, tá? Então, o Ah, espaço. sim, você está falando tipo, eles construíram um mercado para poder atender as necessidades do povo? Sim, sim, tá? Então, o espaço geográfico ele vai atender também a necessidade das pessoas, tá? Ou seja,
Tem uma necessidade de ter uma farmácia, de ter uma padaria, um shopping, tá? Ou seja, Mercado. oi? Um mercado. Mercado, isso aí. Por quê? Padaria. Tipo como se a gente estivesse precisando de alguma coisa, como com os elementos básicos que a gente precisa para sobreviver na Terra. Então eles Isso, fazem um lugar para a gente poder Verdade. pegar todos os equipamentos, só que trocando por dinheiro. isso aí, isso aí. Deixa eu só ver aqui uma pessoa que entrou aqui agora. Tá? É isso aí. Quem é que acabou de entrar? Qual o nome? Renata. Oi? Renata. Renata? Ok, Renata. Então, o espaço geográfico acaba sendo o quê? Tudo isso, né, que a gente acaba de mencionar aí, de acordo com as necessidades. Então, é um espaço, né, que vai ser automaticamente, vamos dizer assim, reconstruído, né, para atender a necessidade do povo, tá? Então, ele acaba sendo o resultado dessa interação. Além disso, né, eu pergunto a vocês, já que a gente está falando de espaço geográfico, quem lembra o que é uma paisagem? Eu? Fala. Paisagem. Só um momento, que eu escrevo aqui. Quem lembra o que é uma... Paisagem é uma extensão de território que olha alcançar num lance vista para não. Beleza. Então, se eu falasse para vocês assim, se eu pedisse para vocês me darem um exemplo de paisagem, o que vocês acham que seria um exemplo de paisagem? O céu. O céu é um exemplo de paisagem. Beleza. Então, olha só, gente. Paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, tá? Então, tudo que a gente consegue enxergar, tá? Então, tudo isso a gente denomina como paisagem, tá bom? E aí, essa denominação de paisagem, ela acaba sendo feita de duas formas. A paisagem natural, né? Como o nome já diz, provém da natureza. Então, são os elementos da natureza, tá? Árvore, céu, morro, floresta, mar, tudo isso a gente pode denominar que são paisagens vindas da própria natureza. E as paisagens artificiais são paisagens construídas pelo homem, tá? E que paisagens são essas? Casas, mercados, shoppings, prédios, e entre outras, tá bom? Então, isso são as duas denominações de paisagem. Lembrando que, quando a gente fala de paisagem, principalmente quando a gente fala das paisagens naturais, existem duas formas pelas quais a gente consegue utilizar esses recursos naturais. Existem os recursos naturais esgotáveis e os recursos naturais, né, que são... Só um minutinho aqui que eu vou atender aqui. E existe um outro recurso natural, o recurso esgotável e o recurso renovável, tá? Então, lembrando que o recurso esgotável é aquele recurso que a gente consegue em um curto período de prazo, né? A gente consegue, vamos dizer assim, explorar, né? E não consegue mais explorar. Ou seja, o recurso não renovável, o que acaba acontecendo? Ele demora muito tempo para se renovar, né? Então, é um recurso que ele vai levar muitos anos para se renovar, ou até mesmo não vai se renovar mais, tá? São exemplos disso: petróleo, carvão,
minério, tá? Gás natural. Isso tudo são exemplos de recursos não renováveis. E também existem os recursos renováveis, como o nome já diz, são os recursos que se renovam, né? A própria natureza, ela acaba renovando esses recursos. Quais são os recursos que se renovam? Vocês lembram? Alguém pode me citar algum exemplo de recurso renovável? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Se renovar é algo que você realizar. Tipo garrafa, tipo Não, mas copo. olha só. Seria um recurso da própria natureza. Da própria natureza. O que a gente consegue renovar? Árvore. Árvore, Água. água, dá para Água a gente renovar consegue porque renovar. Que mais? Além da água, solo, biocombustível, energia solar também a gente consegue renovar, tá? Ou seja, são recursos que a gente consegue em um curto período de tempo, eles acabam se renovando, porque a água ela tem um ciclo hidrológico, né? Então ela acaba se renovando. O solo, ele também se renova de acordo com o quê? Com os seus nutrientes, né? Então, esses recursos a gente chama de recursos naturais renováveis, ou seja, eles se renovam, tá? Existe também a parte do material orgânico. O que é o material orgânico? É um material que ele acaba entrando em decomposição e através dessa decomposição aí das ações dos micro-organismos, de restos de animais, de lixos, acabam formando esse material orgânico, tá? Que acaba sendo nutrido também no próprio solo, que serve também como um nutriente, tá? Para fortalecer aí cada vez mais o solo, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aí? Sim ou não? não, Não? Beleza, professor. vamos prosseguindo. Alguém saberia me dizer o que é um espaço rural? Já estudamos sobre isso. O que seria um espaço rural? O que seria um espaço rural, gente? Quem lembra? O espaço rural é o centro da cidade. Ah, não, desculpa, estou confundindo. É onde tem campos, fazendas. Muito bem, né? Então, o espaço rural, ele está sempre ligado aqui, à parte da agricultura, do campo, né? A questão das fazendas, né? Existem construções no espaço rural? Sim, mas as construções são bem distantes, não são tão próximas quanto nas cidades, tá? E o espaço urbano? Quem saberia me dizer o que é um espaço urbano? Lembrando que no espaço rural a gente tem as atividades econômicas de grande tendência, a agricultura e a pecuária. E no espaço urbano, gente? Espaço urbano tem várias ruas, casas, prédios, comércios. Isso, né? Então, as casas, os prédios, comércios, o conjunto como um todo, né, de atividades econômicas, ele acaba sendo bem mais amplo, tá? E é um local onde a gente tem muitas construções, né? Muitos meios industriais, tá? E aí, quando isso ocorreu, né, esse processo aí de industrialização, onde as indústrias começaram a ir para as cidades, o que acabou acontecendo no campo? O campo, ele começou a ter um processo de ficar vazio. Por quê? Aconteceu o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do campo para a cidade, ou seja, as pessoas elas começaram a ocupar os territórios, né,
onde esses territórios eles acabaram sendo ocupados pela própria cidade. Para quê, gente? Por que as pessoas vão morar nas cidades e deixam o campo? Por quê? Alguém saberia me responder? Eu sei, Porque para muitas das terem mais vezes oportunidades. Isso, para ter também. mais E também, oportunidade. professora, para às vezes o médico ficar um pouco longe Uhum. e às vezes tem pessoas com doenças, aí fica muito difícil. Daí na cidade tem farmácia, tem Isso, para ter hospitais melhores mais qualidades de próximos. vida, né? Para ter uma melhor Isso. qualidade de vida, as pessoas acabam indo para as cidades, para os centros urbanos, tá? Então, toda cidade ela vai possuir uma lei própria, né? A gente acaba sendo assegurada por um governador e um prefeito, né? Que acaba averiguando todos os problemas que tem na cidade para tentar solucionar, né? É, existe também a parte dos municípios, né? Então, acaba tendo o seu município, as cidades acabam tendo seus municípios. E os municípios, eles acabam sendo uma sede administrativa, né? Onde fica a prefeitura, onde tem o prefeito pelo qual, né, ele vai ver de acordo, né, com os problemas das áreas urbanas, né? E ele cuida tanto da área urbana quanto da área rural também, do espaço daquele município, tá? Existe também a parte das metrópoles. As partes das metrópoles, elas acabam sendo formadas, né, por uma cidade principal ou uma cidade mãe, né, cuja extensão acaba sendo bem grande, tá? Então, uma metrópole, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma metrópole, é uma região metropolitana. Por quê? Porque ela é bem grande, tá? E acaba pegando, atendendo vários outros municípios, né? E também acaba tendo grande importância econômica, comercial, tá? Então, ela acaba sendo uma metrópole. Existe também o processo de conurbação. O que é a conurbação? É a união das cidades, né? Então, uma cidade ela pode se unir com a outra, né? E fazer o processo de conurbação, tá? Até aí, gente, alguma dúvida? Sim ou não? Não. Beleza. Ok, então. E aí, a gente fala também um pouquinho sobre a parte da metropolização. O que é a metropolização? No Brasil, ocorreu o processo bem acelerado das metrópoles, né, que acabou gerando o processo da metropolização. Esse processo ele acabou se intensificando em 1960, né, com o êxodo rural, com a saída das pessoas do campo para a cidade, né? E elas acabaram vindo para a região sudeste, tá, do país. E em 1980 a 1990 começou a ocorrer duas tendências simultâneas, né? A metropolização tradicional, né, quando as pessoas começaram a ir para a região sudeste, e as não tradicionais, né, que elas começaram a ir para outras partes aí dos estados e também outras partes do Brasil, tá? Existe também, em 2000, mais ou menos, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo o processo de desmetropolização. O que é isso? O povo ele acabou saindo das cidades, né, dessas cidades grandes, dessas grandes metrópoles, e eles acabaram indo para quê? Para lugares menores, né, para cidades menores, porque as indústrias elas também começaram a ir para esses espaços. E aí, o que acabou acontecendo? O processo de desmetropolização, quando eles saem da cidade, né, e acabam indo para outro espaço, né, para outras cidades menores, para evitar esse inchaço, né, esse aglomerado de pessoas que existem nas grandes metrópoles. Alguma dúvida? Sim Não. ou não, gente? Tem certeza?
Absoluto. Beleza, então. Então, o que eu vou fazer agora? Vou compartilhar com vocês a tela de exercício, tá? E vou tentar começar a fazer aí com vocês, tá? São 8 questões, rapidinho a gente termina isso aí, tá? Espera aí, deixa eu só procurar aqui para compartilhar com vocês a tela. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Todos estão vendo minha tela compartilhada? Não. Não? Não. Não. Só dá pra você. Não. Tem certeza? E agora? Foi. Sim. Foi? Foi. Vocês estão conseguindo ver aí a atividade? Sim. Beleza. A número 1 fala assim: assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Vamos lá. Letra A. A paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos em determinado local. Isso está correto ou está errado, gente? Tá correto. Correto. As paisagens mudam? Sim ou não, gente? Sim. 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 As paisagens podem ser bonitas ou feias? Sim ou não? Sim. 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 As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar? Sim ou não? Não. Não. Por quê, gente? Hã? Somente elementos naturais? Não, porque muitas das vezes pode ter, tipo, uma árvore, um gramadinho, um laguinho e pode ter uma casa ali também. Pode ter uma casa. Uma casa é uma paisagem artificial, né? Que foi construída pelo homem. Então, por isso, ela está incorreta. Então, a resposta aí seria a letra D. Tá bom, gente? A resposta seria a letra D. O que é um espaço geográfico, gente? Eu falei com vocês. É um lugar que você se sente confortável. É um lugar que você consegue ficar quietinho, você se sente bem, Onde, onde tem onde representa, onde o povo pode, onde os outros atendem as necessidades do povo. Isso, atende a necessidade do povo, tá? Então a gente pode colocar assim aí, ó, como resposta. É o resultado. Professora, é no livro? Hã? É no livro? Não, tem na folhinha aí de vocês, que eu deixei lá no portal, tá? Tá. É uma atividade complementar, vocês colocam, depois copiem no caderno, tá? É o resultado da interação pelas técnicas e práticas urbanas que ocorrem a variação de acordo com a necessidade do ser humano, como nosso amigo aí mencionou. Na número 3, pergunta assim: é um material que se decompõe através da ação de micro-organismo, resto de animais e lixos biodegradáveis. Podemos dizer que essa afirmativa acima é um conceito de reciclagem, poluição, material orgânico ou desmatamento, gente? O que vocês acham? Poluição, B. B. Quem mais acha alguma coisa diferente? Material orgânico? Quem falou material orgânico? A Milena Lima. Milena? Ó, É. quem mais? Acha que é material orgânico ou qualquer outra coisa aí?
Ó. Mais ninguém, gente? Então, é letra C, material orgânico, tá? Aí, aqui, vocês tinham que representar os recursos naturais renováveis e os recursos não renováveis. Ouro é renovável ou é não renovável, gente? Ouro. Renovável. Não renovável. Não renovável. Então, é número 2. Diamante é renovável ou não renovável? Não Não renovável. renovável. Não renovável. 2. Solo é renovável ou não renovável? Renovável. 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 Vou só botar aqui em vermelho. Renovável. Água é renovável ou não renovável? Renovável. 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 Petróleo. Não renovável. Não renovável. Muito bem, tá? Então, aí já aprendemos aí sobre os recursos renováveis e não renováveis. O que é um êxodo rural, gente? Eu falei, o que é o êxodo rural? Quem lembra? Quem lembra o que é o êxodo rural? A saída do campo para a cidade. Isso, muito bem. Quem falou? Renata. Renata, muito bem, Renata. Então, ó, vamos lá. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade, ou seja, da zona rural para a zona urbana. Muito bem. Número 6. Vamos lá? Alguma dúvida, gente? Até aí? Tudo tranquilo? Não tem nenhuma dúvida. Beleza, Nenhuma então. dúvida. 6. Atualmente, há um recurso. Opa, desculpa. Atualmente, há um processo de diminuição de crescimento de grandes metrópoles no Brasil. Fator associado principalmente ao atual e gradativo processo de desconcentração industrial vivido pelo país. Isso não significa que as cidades não estejam crescendo, mas que tal crescimento está sendo menor em outras cidades e também em comparação aos períodos anteriores. O trecho acima faz referência a qual processo? Revitalização urbana, desmetropolização, ruralização ou migração de retorno, gente? O que vocês acham? Ó, o processo de você sair de uma grande metrópole e ir para uma cidade menor, como se chama? As indústrias, quando vai para uma cidade menor. Letra B. Letra B, quem falou? Renata. Renata? Desmetropolização, muito bem, que é quando você sai de uma cidade grande, né, e vai para uma cidade menor. As indústrias acabam indo para uma cidade menor, que se chama desmetropolização, tá bom? E na número 7, eu pedia para vocês descreverem como ocorreu o tempo das metrópoles, tá? Alguém lembra como ocorreu? Eu falei, processo de metropolização. O que acabou ocorrendo? Vou ajudar vocês. Ó, em 1960 a 1970, intensificou o êxodo rural, né? Que acabou sendo denominado como processo de metropolização. E aí, em 1982 e 1990, ocorreram duas tendências. Que tendências foram essas? A metropolização tradicional e a metropolização não tradicional. E em 2000,
a 2010, ocorreu a desmetropolização, que é a saída para cidades menores, tá? Então, isso foi o tempo das metrópoles, tá bom? Na número 8, eu pergunto assim: as regiões metropolitanas concentram em torno de si uma gama de serviços, áreas de comércio e algumas formas de atividades industriais que conferem a essas localidades uma posição de centralidade socioeconômica. Por região metropolitana, entende-se que ela seja... O que é uma região metropolitana, gente? Aglomerado de cidades com características em comuns. Elas têm as mesmas características, as cidades, sim ou não? Não. Não. B, uma área em que a metrópole central está interligada pelas cidades dependentes, sim ou não? Não sei. Uma área de metrópole, você tem uma metrópole central que acaba ligando umas cidades que são dependentes umas das outras. Isso pode ser considerado uma região metropolitana? Não. Letra C. Uma zona urbana marcada pela exclusividade de serviços públicos. Só tem serviços públicos numa metrópole? Numa região metropolitana? Sim ou não, gente? Só serviço público? Não tem serviço privado? Só serviço prestado pelo governo? Não. Não. E na letra D, pergunta assim: uma região que abrange características físicas semelhantes entre si? Sim ou não? Não. Sim, Não? gente. Sim, gente. É uma região que abrange características semelhantes entre si, tá? Então, a gente pode dizer que essa seria a melhor resposta para a nossa perguntinha aí sobre a região metropolitana, tá bom? Gente, conseguiram aí associar as atividades? Sim, professora. Pois não, quem chamou? Alguém? Gente, conseguiram associar? Alguma dúvida? Vocês têm Não. alguma dúvida nas questões? Em alguma coisa? Não? Tem certeza? Vou fazer a chamada e depois vocês estarão liberados, tá? Milena Bezerra, Milena Lima, Milene Lima, Rodrigo, Isabela, Lael, Júlia Torrésia, Júlia Monteiro e Aqui. Renata. Deixei de chamar alguém, gente? Sim ou não? Não. Deixei de chamar alguém? Então, beleza, tá? Então, gente, agradeço a participação de vocês, tá? Bom final de semana. Estudem para a prova, tá?